Então, como eu estava dizendo para vocês, o que eles faziam, né, para educar as suas filhas, explicar qual era o comportamento, eles liam. Então, se vocês olharem as imagens da época, vocês vão perceber que a expressão das moças é uma expressão assim sonhadora, é uma expressão assim, uma postura, né? De nossa, como eu sei o que eu estou fazendo. Só que, gente, era terrível ser uma moça nessa época, porque existia uma série de regras não escritas, de regras não ditas, que a mãe não falava com a filha. A mãe não chegava e falava assim, filha, senta aqui, deixa eu te explicar o que é o casamento. Não. Então a moça não sabia, né? Os pais não conversavam com as esposas. Então, assim, o casamento era um mistério. E o que é interessante do romantismo, e essa é uma característica muito importante, muito importante mesmo. Nenhum livro romântico, então eu vou até tirar isso daqui, vou tirar isso aqui, vou tirar isso aqui. Nenhum livro romântico. Falei desse livro no outro vídeo, né, que é uma das obras clássicas do José de Alencar. É um romance do Peri, né, que é apaixonado pela Cecília. É um romance indianista e é um dos romances de base aí do desenvolvimento da cultura indianista, que é o nosso super-herói maravilhoso. E toda a história romântica para na noite do casamento, tá? Então, as mocinhas liam esses romances que eram publicados ali nos jornais, elas ficavam ávidas, demoravam um ano para saber o que ia acontecer no final, e aí acabava no casamento. Então era muito conto de fadas, gente, era lindo, era muito assim, perfeito, era muito perfeito. Então, dependendo da geração a que pertence um romance, a gente vai encontrar características que são peculiares. Mas uma coisa que é básica, ninguém sabia que existia lua de mel, ou seja, que se fazia sexo na noite de núpcias. Ninguém sabia disso. E ninguém, que eu tô falando, os leitores da época, tá? Na realidade, todo mundo ficava sabendo. E era um trauma. Era uma coisa assim, será que é certo fazer isso? Aí geralmente as menininhas iam lá conversar com o padre falava assim, minha filha, é isso. Ou geralmente falavam com a mãe, ele fez isso comigo, filha, é isso. Então era uma coisa muito tenebrosa, muito bizarra. E o tiozinho fala isso aqui no livro, tá? Muitas meninas ficavam sem saber se o que elas estavam fazendo era correto ou não, né? Havia muito abuso nessa época. E aí, esses romances explicavam como é que as meninas tinham que se comportar para elas conseguirem casamento mais fácil ou mais difícil. Dependendo da maneira, dependendo do super-herói, do herói ou da heroína que aparecesse aqui nos romances, elas sabiam que se elas se identificassem com essas personagens, elas conseguiriam ou não se casar, conseguiriam ou não se casar com homens ricos, conseguiriam, vocês entenderam? Então os romances, eles eram importantíssimos para criarem os padrões de comportamento. Como hoje nós temos os filmes, as novelas, propaganda, nessa época eram os romances. Então as pessoas liam, as meninas principalmente, elas eram incentivadas, existia a chamada Biblioteca das Moças, que tinham essas obras de formação. Era lá que elas descobriam que elas tinham que se sentar, que elas tinham que saber tocar piano, que elas tinham que saber falar francês, quais eram as frases que elas tinham que usar quando elas fossem a um baile, como um rapaz tinha que pedir a dança, como que funcionava, por exemplo, a questão da política dos salões, entende? Então, assim, eu entrei, tem a quadrilha, tem a valsa, então tem a mazurca, tem a polca, cada dança tem uma conduta. O filme Orgulho e Preconceito mostra muito isso, essa questão do como se comportar em um baile. No filme Razão e Sensibilidade não aparece, mas no Orgulho e Preconceito tem muito, que são as regras que não se dizem. Então, se vocês assistirem o filme Orgulho e Preconceito, vocês vão ver que tem um momento que a Elizabeth faz assim, ó, para a irmã. Ninguém fala, mas só a troca de olhares, às vezes uma frase solta.
Então, isso nos romances era muito importante, que a mocinha percebia a hora de calar, como que ela tinha que sorrir. Ela tinha que aprender a sorrir com os olhos. Gente, eu não sei o que é sorrir com os olhos. Ela tinha que ter um trejeito com o leque, o vestido. Então, tudo isso os romances ensinavam, ok? Então, existiam os romances das moças. O principal romancista de moças da época não é o José de Alencar, tá? Eu sinto em dizer isso para vocês. É uma tristeza. Eu falei para vocês, é o Joaquim Manuel de Macedo. Então, um romance de moças, assim, é a Moreninha. Até porque ela casa no final, ela é linda, maravilhosa. Desculpa, é uma aula de spoilers. O Moço Loiro é outro romance de mocinhas. Por isso que eu falei pra vocês que eu leio, porque de vez em quando o meu lado mocinha impera, tá bom? Então, esses aqui, ó, o autor Joaquim Manuel de Macedo, ele é um escritor da Biblioteca das Moças. O José de Alencar, no livro Iracema, ela dá uma bebida alucinógena e acaba fazendo sexo com o cara, fica grávida. Então, eu não acho que seja da Biblioteca das Moças. O Guarani era da Biblioteca das Moças, que tinha um super-herói. O Selvagem, então era uma coisa assim, uau. O Birajara também, da Biblioteca das Moças, tá? O Tio, gente, eu tenho que falar sobre esse livro. Eu preciso falar, é necessário falar sobre esse livro. Esse livro é bizarro. Esse livro nunca tinha ouvido falar sobre, nunca. Aí em 2000, do nada, do além, 2010, a Unicamp pede esse livro. Ninguém tinha esse livro. Aí todas as editoras correram para lançar esse livro. É feito o livro que foi pedido agora para 2022, tá? Da Nike, que chama História de Poligamia, que é um livro que nem tem aqui no Brasil. Eles estão importando, estão comprando direitos autorais e tudo mais. A autora é conhecida, mas o livro não. Então, o que acontece? Esse livro foi desenterrado. Ele é um livro regionalista. Acho que eu falei para vocês, ele é um livro cuja história se passa aqui em Santa Bárbara do Oeste. Então, a história é uma história de uma fazenda produtora de cana-de-açúcar, cujos limites ficam ali, Piracicaba, Santa Bárbara do Oeste, Americana. Como é fazenda, é enorme. Ai, Josi, não faz nenhum sentido, mas ele menciona essas 3 cidades ali, que não eram cidades, eram lugarejos, eram vilarejos, e tinha uma vendinha que vendia, sei lá, pinga. Aí é Santa Bárbara do Oeste. Não sei, gente, mais ou menos isso. Enfim, Tio é a moça, tá? Essa mocinha aqui. E aí tem uns personagens muito bizarros. Por que esse livro é sem noção? Porque essa menininha, ela é a super heroína. Gente, eu não estou zoando, ela é super heroína. Tem uma cena aqui, gente, que ela é uma cena que merecia o Oscar. Ela é uma cena que merecia o Oscar de melhor cena surreal da face da Terra. Eu vou descrever a cena pra vocês. É mais ou menos assim. A menininha ficou sabendo que o amigo dela, um tal de João, tá? Vai morrer. Vão matar o João. Tô fazendo uma emboscada pro João. E ela, que tem 15 anos, é uma menina, vai avisar. Não existe isso, né? Mas aqui ela circula no meio da mata sozinha. Tanto é que o início da história é ela no meio da mata com o rapaz. Isso não existe. Menina no meio da mata com moleque não existe, mas aqui existe. Então ela tá lá no meio da mata com o rapaz, né? E aí ela encontra o João. E aí, por uma série de coisas, uma série de mistérios, tem um monte de mistérios aqui, ela descobre que vão fazer uma emboscada pro João, que é João, tá? O nome é João, mas é João. João aqui. Vão matar o João. E ela vai avisar, no meio da mata. Aí ela encontra um tal de Pai Quissé, que é um senhor, é um ex-escravo, muito idoso, muito respeitado. E o Pai Quissé fala assim, eu vou com você. O cara tá velho, caquético, não tá se aguentando das pernas. Vou com você. Vão os dois correndo pra avisar. Começa por aí. E aí, o João parece que meio que percebe, né? Saca ali que ela tá se aproximando. Eles tinham umas coisas de premonição. Na verdade, ele era um cara do mato. Então, ele meio que ouve os barulhos, a movimentação dos bichos. Então, ele meio que saca as coisas. E aí, ele meio que foge da emboscada. Só que ele mora num covil, ele mora numa espécie de gruta.
E essa gruta tem lá perto um ninho de caititus. Caititus, para quem não sabe, são uns porcos que parecem uns javalis, assim, umas presas gigantescas. Eles comem gente, que eles são muito nervosos, os bichos, se estiverem com fome. E aí, imagina só uma caititu, mãe muito nervosa. Enfim, os tiros que dão ali no covil espantam esses porcos. E esses porcos são assim, centenas, é muito bicho. E esses bichos vão para cima dela. Então, vamos visualizar a cena. Ela, no meio da mata. E o pai Quissé, lembra que eu falei que ele era, né, velhinho? E aí, eles ouvem assim, os bichos vindo na direção deles, a coisa, você fala, vai morrer todo mundo. Agora é agora que vai acabar tudo. Menina de 15 anos. Aí chega o João, ele é conhecido como João Fera. Chega o João, cata a menina, põe num ombro, cata o velho, põe no outro ombro e com a mão que não tem, né, porque tá segurando os dois aqui, eu acho que ele, né, gruda os dois aqui na clavícula, ele cata uma faca e sai matando os caititus. Aí ele joga o pai quiser num galho seco de árvore, assim, joga assim, e o pai quiser fica lá presinho. Gente, é muito frajola. Fica lá presinho, assim, no galho, e ele tá com a tio aqui. E aí tá vindo o caititu e ele não tá mais com força. A tio cata um bacamarte que ele tem, passa pra... Enfim, é uma cena surreal. Eles conseguem escapar, tudo dá certo. Esse é um típico livro de sessão, sei lá, eu acho que é tipo Vingadores Ultimato. Então dá tudo certo aqui, mas tem muito sofrimento, muito, muito, muito. Foi uma das histórias do José de Alencar, uma das histórias mais bizarras que eu já vi, porque tem cena de estupro. Ela é filha de um estupro. Abandono de lar, tem tudo. Nesse livro aqui tem de tudo. Então esse não seria um livro da Biblioteca das Moças, tá? Não daria muito certo. Mas é um livro muito legal de ler. Ele é dividido em quatro livros, né? Ou 4 partes. E ó, juro pra vocês, cheio de emoções esse livro. Eu não esperava isso do José de Alencar. Outro livro aqui, gente, esqueci de falar, esse é um vídeo só sobre histórias, para vocês entenderem como era a formação dos valores morais e éticos da época, para vocês entenderem, meu filho, como era a vida social no Brasil. Então você tem aqui um super-herói, que é o João Fera, você tem uma super menininha, uau, que faz de tudo. Mas um dos livros ícone do José de Alencar é o Senhora. Tá? Todo mundo fala que tem diferença da pronúncia, que é senhora porque ela tem uma escravo. Eu chamo de senhora, pronto, mas enfim, né, cada um fala uma coisa. Nesse livro aqui, que também é dividido em 4 partes, e são 4 partes muito interessantes, porque são partes de um acordo financeiro. Então, a primeira parte chama-se O Preço, a segunda parte chama-se Quitação, a terceira parte chama-se Posse e a quarta e última parte chama-se Resgate. Eu amo esse livro, amo de paixão. É um livro que eu leio nas férias, tá? Então, assim, nas férias eu separo um monte de livro. Tio eu leio sempre, muito engraçado, muito surreal. O Guarani não, gente, desculpa. Eu li esse livro uma vez só, não gostei não. Tá? Mas esse daqui, o Dom Casmurro, são livros de férias, adoro. E o Moço Loiro. O Moço Loiro é o meu modelo, assim, Biblioteca das Moças. O Senhora não é da Biblioteca das Moças, mas ele podia figurar ali. Por quê? Porque ela tem 18 anos, rica pra caramba. Esse é o começo da história, rica pra caramba. Aí ela chega no bar e fala assim, tem dinheiro pra comprar qualquer marido. Uma menina de 18 anos, solteira, que fala isso, ela mora só com uma mulher, com uma tia que ela arranja lá, porque ela não pode morar sozinha. Então aqui nesse livro, é um tipo de livro que eu tenho vários hábitos. Lembra que eu falei para vocês que existem regras não ditas? Este é um livro da Biblioteca das Moças por causa disso, por causa dessas regras não ditas. Por exemplo, ela é muito infeliz. No começo dessa história, a Aurélia, que é a personagem principal, ela é muito infeliz.
Então ela meio que vai sendo castigada pelo fato de ela ter essa conduta de eu tenho dinheiro para comprar qualquer marido que eu queira. Então essa fala dela, ela paga um preço muito alto por essa fala dela. Então por isso que ele é um livro que pode figurar na Biblioteca das Moças. Porém, dependendo da mãe, né? Se é uma mãe mais moderna, até coloca aqui. Mas essa Aurélia, ela tem uma conduta muito liberal, né? Mora ali com uma tia, que é a senhora Mascarenhas, compra, ela realmente compra, por isso que começa com o preço. Ela compra o marido. Não tô dando spoiler, tá, gente? O primeiro capítulo é o capítulo em que ela fala, né, preciso de um marido. Entrega um bilhete pro tio e fala assim, eu quero esse. Vai lá e compra. O cara se vende, né? Como assim se vende, Josi? O tio, né, chega, o Lemos, chega e fala assim, olha, eu tenho uma noiva pro senhor, mas pro senhor aceitar casar com ela, o senhor só vai descobrir quem é ela depois que o senhor assinar o papel de que aceita casar com ela. E o cara aceita, o nome do cara, Fernando Seixas. E ele aceita, ele tá atolado em dívidas, enfim, ele aceita casar, porque quando se casava com uma mulher rica, o marido ganhava um dote. Então, compravam-se maridos. E esse é um dos costumes aqui criticado. Por isso que eu acho que não entra na Biblioteca das Moças, a mãe tem que ser moderna. É um dos costumes criticados aqui, essa coisa de comprar um marido. E ela fala do mercado. Isso, gente, está no primeiro capítulo. Não é assim, tá nas 5 primeiras páginas do livro já fala sobre esse mercado, essa cotação de noivas e noivos. Isso é um absurdo. Então, ele é um baita livro para ser lido. Eu acho que todo mundo tinha que ter a experiência da leitura do livro Senhora. Baita livro bom. E esse daqui também, para vocês darem risada, porque vocês veem várias cenas dos Vingadores aqui, não é possível. Mas o Senhora, no final da primeira parte, eu não tô mentindo, não é spoiler, no final da primeira parte, né, vai acontecer a noite de núpcias, que eu falei pra vocês, que assim, o livro acaba na noite de núpcias, não é? Esse aqui não, ó, eu tô no livro, no comecinho do livro, e no final aqui a gente já tem a noite de núpcias. O maridão chegou lá no quarto da noiva, tá achando que vai arrebentar, vai passar uma noite de delícias. Por quê? Não sei se eu conto pra vocês, acho que eu vou contar. Eles já foram namorados. Um ano antes, o Fernando era apaixonado pela Aurélia. Mas a Aurélia era pobre. A Aurélia não tinha dinheiro. E eu falei para vocês que o Fernando topa casar aqui por causa do dinheiro. Então ele abandona a Aurélia. Aí a Aurélia recebe uma herança e fica multimilionária da noite pro dia. Só que o Fernando não estava ali no Rio de Janeiro quando ela recebe essa herança. O Fernando estava fora. Quando ele chega, ela já está rica, maravilhosa, famosa, um monte de gente querendo casar com ela. E ele fala assim, nunca vou poder chegar perto da Aurélia. E é quando o Lemos aparece com a proposta do casamento. Aí ele fala, é a felicidade, ela é a mulher da minha vida, a rica, a mulher da minha vida completa. A mulher mais desejada do Rio de Janeiro, está escrito aqui na primeira página, que ela é a mulher mais desejada do Rio de Janeiro. E aí ele chega e fala assim, Aurélia, hoje é a noite da nossa felicidade. Aí ela diz assim, o senhor, eu vou até ler, é um marido vendido e eu sou uma mulher roubada. Ó, tá escrito aqui, ó, vendido sim. Vendido sim. Ele fala, vendido? Eu sim, comprei. Foi barato. Eu tinha dinheiro para pagar muito mais. Pagaria toda a minha fortuna para que eu não precisasse comprar o seu amor. E aí acaba a cena. Aí vocês vão falar assim, você contou o final do filme? Contei nada. Porque aí vem a quitação. E é aqui na quitação que a gente vai descobrir quem é a Aurélia, a história da mãe dela, a história do pai, a história do avô, que é de onde vai vir a herança, e toda a história dela, do namoro dela com os Seixas e tudo mais. Aqui na posse é o dia seguinte daquele que eu contei para vocês. Então a gente acompanha 1 ano de casamento desses dois aqui, ó. A história é muito, muito boa, vocês vão gostar muito. Eu sugiro que vocês leiam, tá? Na Biblioteca das Moças, mais ou menos, tá bom? Então, ó, José de Alencar é um grande escritor, Joaquim Manuel de Macedo é um grande escritor,
Manuel Antônio de Almeida é um escritor assim fora da casinha. Ele escreve o romance Memórias de um Sargento de Milícias. Esse romance ficou 10 anos na lista da Unicamp e da FUVEST. Ele é um romance que foi publicado em folhetim, ou seja, publicações semanais nos jornais da época, mas ele teve uma publicação em livro em 1854. E esse livro, gente, na minha opinião, conversa com Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Esse Memórias de um Sargento de Milícias conta a chegada da família real portuguesa ao Brasil até aproximadamente 1850, que é quando a gente acompanha a ascensão do sargento de milícias. Então mostra como a sociedade da época era. E é muito bizarra a maneira. Para vocês terem uma ideia, os namoros, né, o namoro que acontece no começo da história é um beliscão e uma pisadela. O cara mete uma pisada assim no pé da moça e a moça dá um beliscão meio que no braço assim do cara, pronto, vão namorar, já tem um filho, não tem casamento nem nada, já tem um filho, enfim, é uma história fora da casinha, mas é uma história ótima, é um romance de costumes, na minha opinião, um dos melhores. É dividido em duas partes, a gente acompanha a história do menininho, cujo nome eu me esqueci, agora me desculpem, mas da infância dele, descobrindo que ele vai ser um canalha, e depois, quando ele fica jovem, vira realmente um canalha. Até o momento em que ele vira sargento de milícia. Leonardo, o pai dele é Leonardo Pataca, e o nome dele é Leonardinho. Então a gente tem, na primeira parte do livro, nós vamos acompanhando esse processo do pai, Leonardo, na criação do Leonardinho. Quem cria, na verdade, o menino são os padrinhos, que é a comadre, que é uma parteira, uma mulher do povo, assim, e o barbeiro. Então, quem cria mesmo é o barbeiro, tá? A comadre aparece de vez em quando. O pai larga a criança para lá. Então, é uma história muito boa, muito engraçada, tem uns lances ótimos aqui, muito divertido. Eu gostei muito de dar aula sobre esse livro quando ele estava na lista. E, pasme, Machado de Assis era romântico. Ele escrevia romances românticos, eu falei isso para vocês. Então, Helena é um romance romântico. Eu enquadraria o Helena na segunda geração, porque assim ela morre de amor. Ela morre, Josi. Desculpa, né, gente? E aí a Garcia, como um romance romântico, acaba no casamento. Então, nós temos aqui romances românticos. Por falar em romance romântico, eu trouxe um para vocês que é super segunda geração. Esqueci de falar sobre ele. Amor de Perdição, do Camilo Castelo Branco, é um clássico português. Tem o Senhora, que é um livro que vocês têm que ler. Esse tem, viu, gente? Esse livro aqui, ó, vocês têm que ler. Vamos fazer um desafio? Desafio Leitura Senhora. Vamos ler. Esse livro é muito bom. Vamos ler sim, eu vou falar com vocês direitinho. Agora esse aqui, ó, Amor de Perdição. Gente, esse livro é o Romeu e Julieta, falei dele para vocês, português. Então é a história de uma menininha, Teresa de Albuquerque, que tem mora literalmente do lado de uma família rival à família dela, que é a família do Simão Botelho. E os Botelho odeiam os Albuquerques, eles são vizinhos de muro. E para azar das duas famílias, os dois jovens se apaixonam. Ela tem 14 anos e ele tem 17, ou seja, igual ao Romeu e Julieta. Aí o pai bate nela, nossa, uma cena bizarra. O pai espanca, o Simão vê, o Simão fica ensandecido. Aí o pai descobre o namoro dos dois, que eles se namoram por bilhetes, eles jogam bilhete, olha que fofo, bilhetinho por cima do muro. E o pai quer casar a Teresa com o primo, é muito Romeu e Julieta, que é o Baltazar. Aí ele diz, ou você morre, ou você casa com seu primo. Ela, eu morro. Aí, não tem mãe nessa história. Aí o pai leva a Teresa para um convento. E na noite, na madrugada em que ela entra no convento, o Simão tá ali. E aí acontece um teretetê. Eu só sei que o Simão depois desse teretetê, o Simão vai se esconder na casa de um tal de Sebastião. Esse livro já esteve na lista também de vestibular. Esse Sebastião tem uma filha de 22 anos, lembra que o Simão tem 17. O Sebastião tem uma filha de 22 anos chamada Mariana, e a Mariana se apaixona pelo Simão. Só que é estranho porque assim, a Mariana se apaixona pelo amor que o Simão tem pela Teresa. Então, a Mariana se apaixona pela paixão que o Simão tem.
E a Mariana faz de tudo, literalmente, ela fica mandando recados, porque como a Teresa está no convento, é a Mariana quem vai visitar a Teresa e levar os recados, as cartas de amor do Simão. E ela ama o Simão, então ela faz esses sacrifícios, é uma coisa muito louca. E aí tem todo o desenvolvimento da história, tá bom? Então esse livro aqui é um livro que precisa ser lido. Ele é um livro longo, às vezes, né, quem não tem paciência para romance romântico, ele cansa. Mas eu li esse livro, gente, eu tinha 13 anos, faz muito tempo, faz 2 séculos. E ele é muito bonito, sabe? Ele é bonito mesmo, é bem escrito. Então, eu acho que vale a pena. Agora, o Senhora, eu acho que a gente podia ler, viu? Tá no desafio. Vou propor a vocês a leitura. Vamos ver o que vocês vão dizer. Vamos ver o que vocês vão me dizer. Vocês não estão com nada mesmo pra fazer, né? Imagina só, Jô, você quer matar a gente. Meninos, para fechar o vídeo. Então, o que a gente precisa lembrar? No romantismo, eu tenho a permanência de condutas e comportamentos. E é importante que vocês se deem conta de que esses comportamentos são preconceituosos. Mulheres que agem dessa maneira ficam, as que não agem são excluídas. Homens que se comportam dessa maneira ficam, os outros são excluídos. Ok? Então, os padrões da era vitoriana e os que são excluídos ficam nos padrões do chamado decadentismo. Então, qual é a importância do romantismo, já que ele, né, mantém esses padrões? A consolidação dos valores burgueses. Então, como esses valores, lembrando que a gente estava falando da história social, hein? A criação dessa sociedade, que é uma sociedade que começa a ter esses padrões vitorianos de comportamento, vão consolidar, por exemplo, a ideia do casamento. Então, a moça tem que se comportar direito, né, que é uma das questões aqui do livro Senhora, ela tem que obedecer o pai, senão vai dar pau, que é o caso aqui do livro Amor de Perdição, porque isso confirma a família. Aí vocês vão falar assim, ai, que lindo. Não, gente, é questão da herança. Eu não posso ter dúvida de que eu vou deixar tudo que eu estou fazendo, todo o dinheiro que eu estou ganhando, a indústria que eu estou construindo, o comércio que eu estou levantando, para o meu herdeiro. Senão eu trabalhei à toa. Senão eu fiz isso para o filho do outro. Então eu preciso ter certeza de que essa mulher vai estar grávida do meu filho. Ai, Jô, você destrói tudo. Gente, é real. É real. Eu preciso ter confirmação, não tinha DNA nessa época, de que essa criança é minha. Tá? Então, esses padrões vitorianos asseguram a família, e isso não é bonitinho, não é católico, é porque você tem a preservação dos bens materiais ali, naquele circuito, tá bom? Então, nós temos as indústrias, os liberais, os capitalistas, os socialistas que estão surgindo aqui e os individualistas, ok? Então, todo esse povo estudado por vocês lá na sociologia, lá na filosofia, esses valores vão ser consolidados nessa sociedade do século XIX. Falta só uma coisinha que eu preciso falar para vocês. Sobre esse livro aqui, ó. Esse daqui não é o livro do desafio. Eu coloquei o desafio, o livro Crime e Castigo. Mas alguns de vocês tinham, puxa, super se proposto, né, a ler o Ana Karenina ou Ana Karenina. Gente, a leitura desse livro, ele é grosso demais. É a leitura para uma vida. Josi, é melhor do que o livro Senhora? O livro Senhora é rapidinho, você olha assim para umas coisas, você dá risada, você fica revoltado, fica nervoso e ele é curto. Esse daqui não. Livro de costumes, livro de regras não ditas, livro que explica como é a questão da vida entre marido e mulher numa sociedade de perpetuação dos valores da era vitoriana, mesmo sendo na Rússia. Esses valores, eu falei para vocês, eles foram aí ao longo do mundo. O sonho da Rainha Vitória era que não houvesse guerras, porque só haveria descendentes dela. Falei isso para vocês. Só haveria descendentes dela no mundo, então eles não brigariam entre si. Olha que mulher louca. Como todo mundo vai ser uma família só, não vai ter guerra, tá? Então essa história se passa na época do Alexandre II,
Não é o Alexandre do Napoleão, é o Alexandre II. Tem algumas mudanças acontecendo aqui no perfil da Rússia, da questão dos mujiques, mas principalmente são as cenas da vida burguesa que mais chamam a atenção aqui, porque aí você vai percebendo como devia ser horrível viver naquela época, tá bom? Beijos para vocês, um grande abraço a todos, bons estudos, boas provas!